E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Lá GG falando, estamos aqui com o nosso canal trazendo informações para você rumo à iluminação, né? Bastante conhecimento e o tema de hoje é reencarnação, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Já deixe seu like, se inscreva no canal aí, eu agradeço demais. Reencarnação é um tema que traz, primeiramente, como a morte, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre a morte. Se você não viu, depois desse vídeo eu recomendo que você assista, que é muito interessante. E é um tema onde a gente tem bastante restrição, né? As pessoas criam aí diversas barreiras para não se falar nisso, para você não expandir a sua consciência, não melhorar o seu conhecimento. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é expandir um pouco, né? Deixar a cabeça um pouco mais aberta para vir conhecimento novo e não julgar, né? Isso é muito importante, que foi ensinado aí em todos os cantos, em todos os lugares, pelo pai, pela mãe, pela religião, por todo mundo, né? Mente aberta, não julgar e adquirir conhecimento. O que normalmente se fala sobre reencarnação é que você, depois que morre, você vai ser julgado e com isso você vai ao céu ou ao inferno, né? E por lá você vai ficar durante toda a sua eternidade. Eu não gosto dessa ideia, né, de um julgamento eterno, que você vai ficar ali e, né, não tem escapatória, não tem redenção, não tem evolução, né? Não parece muito justo, né? E como Deus é justo em tudo que ele faz, em tudo que toda a organização, eu não consigo acreditar muito nisso, né? Imagina, você tem uma vida é muito pouco, pensando 100 anos, né? Para uma decisão que vai ser tomada para o resto da sua eternidade, né? Então você vai ficar ali, sei lá, milhões, bilhões de anos sofrendo por conta de 100 anos que você ficou. Então não vejo isso como algo muito correto. Em contrapartida, né, outras religiões, outras culturas acreditam em outras condições. Né? Eu até vi um filme falando sobre a história de Buda e começa o filme com o sacerdote matando um carneiro, né, um animal, e o animal vai e ri. E ele fala assim: por que você ri? Eu vou te matar. E ele diz, né, essa é a última vida que eu vou ter como carneiro, a próxima eu venho como humano. Né? Eu já paguei meus pecados, já evoluiu bastante e agora eu venho como humano. E aí ele levanta o machado, quando ele vai cortar, ele começa a chorar. Ele fala assim: mas por que você está chorando? E aí ele responde dizendo que ele tinha tido 500 vidas como carneiro e agora ele estava pronto para ser humano, mas antes disso ele era o sacerdote com o machado. Né? E com isso o sacerdote, percebendo o que estava fazendo, ele larga o machado, né? E se torna ali mais iluminado, mais de bem com os animais. E assim, né, não adquirindo karma para a vida dele. Então isso aqui é um pouco da história, né, em relação a outras religiões que tratam dessa evolução, né, através das reencarnações. Eu não acredito muito nessa condição de regressão, né? Então, por exemplo, você tá humano e depois voltasse uma formiga, voltasse um cavalo, né, um animal, por conta que a gente está aqui nessa vida sempre para evoluir. Caso você tenha errado, né, você retorna para corrigir os erros que você passou. Então eu não consigo acreditar nessa volta aos animais. Mas isso também é interessante, é importante, porque eles têm um carinho, eles têm uma carisma ali muito importante com os nossos irmãos, com os animais por conta dessa situação, né? Porque eu posso morrer e voltar sendo um animal. Nós não temos, né, tanto carinho assim com eles, mas eu acho que é importante. Então, eu acredito nessa sempre evolução. Mesmo nós vimos dos animais, né, seja do reino mineral, depois eu faço um vídeo falando sobre a nossa evolução, né, mas como o tema aqui seria a reencarnação, ela entra um pouco nisso. Né? Então, a gente vive a nossa vida e conforme a gente morre, a gente vai reencarnar para poder corrigir o que nós erramos. Né? Então a gente vai sempre errando, normalmente aquela coisa que é muito difícil, aquele vício que você tem, aquela situação que você sente que já passou por aquilo e às vezes acontece mais de uma vez na sua vida e que você não consegue consertar, né? Pô, tô errando de novo, tô errando de novo. Então é nisso que você precisa
corrigir, é nisso que você precisa melhorar para poder, né, evoluir cada vez mais. Então a reencarnação seria para isso, para a gente poder nos organizar e evoluir cada vez mais. Pensando nessa ideia, né, de não ter um inferno para sempre, ou um céu para sempre, né, onde a gente vai cada vez reencarnando para quitar os débitos e ajudar a humanidade na sua evolução. E com relação à justiça de Deus, né, que eu acredito que você pensa que, né, Deus é justo, eu trago aqui algumas questões. Né? Então, por exemplo, você considerar uma pessoa que sempre teve azar, não sei se esse é o seu caso, que passa por muitas provações, por muitas dificuldades, e uma outra pessoa que tem vários talentos, né? E que a pessoa tem facilidade para aprender tudo, a pessoa tem facilidade para adquirir conhecimento, para aprender, para tocar, para fazer, para falar, e você ou alguém que você conhece sempre tem dificuldade em tudo, sempre dá azar em tudo, tudo que é para dar errado, dá errado. Então, assim, na verdade, são consequências, né, de vidas anteriores, e aí tem que, no meu ponto de vista, tem que ter essa justiça, né? Se fosse uma vida só, como é que tem essa justiça onde um tudo dá certo e o outro dá tudo errado? Não pode ser só pelo querer, assim, né? Tem que ter outras provações ali. A mesma coisa da condição social, né? Você vê algumas pessoas que nascem na miséria, né? E outras que nascem com tanto dinheiro, com tanto poder. É claro que isso não é relativa assim, a uma evolução, né? Ah, eu vou evoluindo na próxima vida nascer rico, né? Riqueza não tem nada a ver com evolução, e sim também com provas, né? Será que se você tiver uma condição financeira, você vai ajudar o próximo? Será que quando alguém te pedir ajuda, você vai estender o braço? Será que na vida passada você não conseguiu ajudar e de novo, né? É uma expiação muito complicada você ter muito dinheiro ali e saber dosar entre ter e ajudar, né? Então você vê que nem sempre as pessoas estão conseguem ultrapassar essa aprovação, e as pessoas que nascem na miséria, né? Então não tem muita justiça dentro disso, mas tem aprendizado dos dois lados, tá? Isso com certeza. Você pega até a pessoa que nasceu muito feia, né? Às vezes com uma deformidade física, assim, para trazer uma aparência mais feia, uma pessoa que nasceu muito bonita, o quanto vaidosa ela é, né? Então a pessoa nasce muito bela, às vezes dela, opa, deixou, né, segurar a onda, não, ela traz mais vaidade, né? Ela tenta esnobar as outras pessoas, então assim, ela pega aquilo como uma provação e ela acaba falhando, né? Então a gente tem que tentar observar dentro do nosso comportamento, dentro das nossas condições, o que são provas, né? Às vezes você escolheu aquela prova, nascer com aquilo, né? No meu ponto de vista é assim que funciona. Então você escolheu nascer muito belo, não para você esnobar as pessoas, mas para você mostrar humildade, mostrar ali a igualdade, né, em relação ao físico, a não ao preconceito e etc. E na verdade, muitas vezes você faz ao contrário. Tá? Então essa justiça, né, eu só consigo ver através da encarnação. Né? Até a questão da saúde, você pensa uma pessoa que nasce com a saúde muito debilitada e outra que é muito saudável, né? A justiça, né, não é questionando Deus, é só para tentar abrir os olhos de quem ainda não consegue trazer essa ideia da encarnação, né? Eu, desde criança, desde que eu nasci, eu não consigo acreditar numa vida única, principalmente por conta dessa justiça que eu acredito que Deus é. Tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que você acha, quantas provações você tem na sua vida, né? Essas qualidades, esses defeitos aí que você precisa melhorar. E é isso. Muito obrigado a todos e até mais.